Você dormiu 8 horas, talvez mais, e acordou cansado. Já tentou de tudo, menos cafeína, menos celular, antes de dormir, rotina noturna, suplemento de magnésio, melatonina. Nada resolve de verdade. O problema não está no seu sono. Existe uma explicação para isso, que a maioria dos conteúdos sobre sono nunca menciona. Não é a falta de hábito, não é falta de disciplina. É o seu sistema nervoso operando num modo que ele não consegue desligar, independentemente de quantas horas você fica deitado. E o motivo pelo qual ele não desliga tem tudo a ver com o que você fez e faz durante o dia. E o motivo pelo qual ele não desliga tem tudo a ver com o que você faz durante o dia, não com o que você faz à noite. Fica até o final desse vídeo, porque vou mostrar 4 padrões que mantêm o sistema nervoso em estado de alerta, mesmo durante o sono. O que acontece no seu corpo quando isso acontece? E o que dá para fazer para sair desse ciclo sem virar a rotina de cabeça para baixo? O sono serve para recuperar o corpo, mas tem um detalhe que muita gente não sabe. A qualidade da recuperação depende do estado em que o sistema nervoso entra na cama. Pensa assim, o sistema nervoso tem 2 modos principais. Um modo de ativação, que prepara o corpo para agir, resolver, reagir, e um modo de repouso, que deixa o corpo recuperar, reparar e regenerar. O problema é que esses 2 modos não têm um botão de ligar e desligar. Eles são processos graduais. E quando o sistema nervoso passa o dia inteiro no modo de ativação, ele não consegue simplesmente entrar no modo de repouso porque você deitou. Não é tão simples assim. É como tentar parar um carro em alta velocidade sem frear antes. O corpo continua em movimento mesmo depois que você tirou o pé do acelerador. O que acontece durante o sono de uma pessoa nesse estado? O sono ocorre, mas as fases mais profundas ficam comprometidas. O cérebro processa menos, o corpo repara menos e você acorda com a sensação de que não descansou de verdade, porque não descansou de verdade. Muitas vezes eu passei por isso. Por quê? Com dor, você dorme e você acorda tão exausto que parece que você estava fazendo exercício ou fazendo uma corrida. E, na verdade, você achou que estivesse dormindo. Mas esse é o primeiro padrão. O segundo é mais difícil de ver porque parece completamente normal. O segundo padrão é o que eu chamo de acúmulo invisível. Imagina que o sistema nervoso tem uma espécie de capacidade de carga. Durante o dia, tudo que exige resposta dele vai sendo acumulado nessa carga. Uma reunião difícil, uma decisão que você adiou, uma mensagem que chegou fora de hora, uma crítica que você recebeu, mas não processou, um conflito que ficou sem resolução. Cada um desses eventos parece pequeno, mas eles somam. E o sistema nervoso não distingue entre ameaça real e ameaça percebida. Para ele, uma apresentação importante amanhã de manhã ativa os mesmos mecanismos de alerta que qualquer outra situação de pressão. O corpo entra em estado de prontidão. O coração acelera um pouco, a musculatura fica tensa, o pescoço, os ombros. Você sente que a mente começa a ensaiar e criar cenários. Quando você vai dormir com essa carga não processada, o sono não zera ela. Ele tenta processar e é por isso que o sono leve, os sonhos intensos e os acordares no meio da noite aparece com mais frequência em períodos de pressão. O cansaço que você sente ao acordar não é falta de sono. É o sistema nervoso chegando ao fim de mais uma rodada sem ter conseguido se recuperar de verdade. E tem um terceiro padrão que agrava tudo isso. No começo do vídeo, eu disse que o problema não está no seu sono. E é isso. O problema está no que você ensinou o seu sistema nervoso a esperar. Quando você passa meses ou anos operando em estado de alerta constante, o sistema nervoso aprende que aquele estado é o padrão. Ele deixa de reconhecer o repouso como seguro. Qualquer baixa de ativação começa
a parecer estranha, desconfortável, até ameaçadora, porque ele não sabe o que é isso. É o mesmo mecanismo que faz um soldado não conseguir relaxar depois de voltar do campo. O sistema nervoso foi treinado para ele permanecer em alerta. E treinamento é difícil de treinar. Ele ficou o tempo todo ali precisando estar em alerta. Para profissional que vive em alta demanda, isso aparece de um jeito específico. A dificuldade de descansar, mesmo quando tem tempo. O fim de semana que não recupera, as férias que não descansam, a sensação de culpa quando você para só para descansar no sofá. Já passou por isso? Não é frescura, é fisiologia. O sistema nervoso aprendeu que parar é perigoso e ele cumpre o que aprendeu. Se eu aprendi que eu tenho que estar em atividade o tempo todo, eu não sei desligar. Esse foi o meu grande problema na minha vida. Eu sempre trabalhei demais e eu era aquela que aprendi quando criança que parar para descansar, ver uma série, era meio que muito problemático para mim. Eu não permitia ao meu corpo descansar. Então, o que acontece? E eu vou falar agora, que é o quarto padrão. E esse é o que menos aparece nas conversas sobre sono, mas é o que mais impacta quem vive sob pressão constante. Se você está se reconhecendo em algum desses padrões, deixa o like e se inscreve no canal. Tem conteúdo como esse toda semana. Quarto padrão é o que eu chamo de recuperação de superfície. A maioria das estratégias de sono age na superfície do problema. Colchão melhor, blackout nas janelas, temperatura do quarto, aplicativo de meditação antes de dormir, ou um livro. Essas coisas ajudam na margem, mas nenhuma delas chega no mecanismo central. O estado do sistema nervoso antes, durante e depois do sono. O que realmente muda a qualidade do descanso não é o que você faz à noite, é o que você faz ao longo do dia para dar ao sistema nervoso pequenas janelas de recuperação antes de chegar na cama completamente esgotado. Um sistema nervoso que teve 3 ou 4 pausas conscientes durante o dia de desaceleração real, ele chega no sono diferente de um sistema nervoso que funcionou no máximo por 12 horas seguidas e aí tentou desligar de uma vez. Não funciona assim. Precisamos levar durante o dia momentos de forma intencional para que à noite consiga uma recuperação. A recuperação não acontece só dormindo. A recuperação acontece em ciclos menores, espalhados ao longo do dia. E quando esses ciclos não existem, o sono fica comprometido. O sono carrega um peso que não deveria carregar sozinho. Isso não significa fazer menos, significa entender como o sistema nervoso funciona e usar isso a seu favor. Agora que você entendeu o que está acontecendo, o que dá para fazer com isso? Primeiro, antes de dormir, não tente relaxar, tente concluir. O sistema nervoso não desliga com técnica de respiração aplicada num pico de ativação. Ele desliga quando percebe que as ameaças do dia foram processadas. Isso significa revisar mentalmente o que ficou em aberto, nomear e intencionalmente deixar para amanhã. Nomear é diferente de ignorar. Então vamos pensar que vamos apagar e começar amanhã. O que eu deixei em aberto no meu trabalho? Eu resolvo aqui comigo que eu vou resolver amanhã. Aquela situação de uma entrega eu vou resolver amanhã. Então, na verdade, eu não deixo isso em aberto. Segundo, cria pelo menos 2 janelas de 3 minutos ao longo do dia sem demanda. Não é meditação, não é descanso produtivo. É literalmente uma pausa para olhar para um ponto fixo, respirar sem precisar contar, só parar, respirar, ou de repente ir na janela. Se você trabalha presencial, ir lá intencionalmente pegar um copo de água, parar com calma, beber devagar. O sistema nervoso usa essas janelas para processar o que acumulou nas horas anteriores. Terceiro, observa em que momento do dia o cansaço aumenta de forma desproporcional. Não um cansaço físico,
o cansaço mental. Esse é o sinal de que o sistema nervoso passou do ponto de recuperação natural. Quando você aprende a reconhecer esse sinal, antes de chegar no limite, você para antes de acumular a carga que vai comprometer o sono daquela noite. Então, de repente, você está ali no trabalho e percebe que você está ficando um pouco acelerada, a respiração está ficando um pouco acelerada. Observa, em que momento foi esse? Eu estava respondendo um e-mail ou eu estava recebendo um feedback? Observa. Observação é muito importante. Quarto, não avalie a qualidade do seu descanso pelo número de horas. Avalie pela velocidade com que você consegue tomar decisões simples na manhã seguinte. Decisão fica difícil quando o córtex pré-frontal, exatamente essa parte, que é a parte do cérebro que raciocina, não recuperou direito. Se as primeiras decisões do dia parecem pesadas demais, o sistema nervoso não descansou, independentemente de quantas horas você dormiu. Qual é a última coisa que você faz antes de dormir que não é repouso de verdade? Qual é a última coisa que você faz antes de dormir que não é repouso de verdade? Se inscreve no canal e ativa o sino. Na semana que vem tem mais um vídeo sobre como o sistema nervoso funciona na prática. E ele vai direto num ponto que a maioria das pessoas que chegam até mim reconhece imediatamente. Até a próxima. Foco na vida.